E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Hoje o papo é sobre uma das ferramentas mais poderosas e elegantes que a gente tem no C Sharp, o link. Se o dia a dia envolve lidar com dados, então se prepara, porque a gente vai ver como dá para simplificar o código de um jeito que, olha, talvez pareça até mágica. Sabe aquela situação clássica? Quem é Dev C Sharp com certeza já passou por isso. Ter que aninhar um monte de for, um if dentro do outro, só para conseguir buscar, filtrar, ordenar os dados numa coleção. É um código que fica gigante, fácil de errar e, vamos ser sinceros, cansa só de olhar, né? Mas e se tivesse um jeito bem mais direto, bem mais legível de fazer exatamente a mesma coisa? Pois é exatamente para isso que o link existe. Link, que é a sigla para Language Integrated Query, ou, traduzindo, consulta integrada à linguagem. E olha, é importante entender isso. Não é só uma sintaxe nova, tá? É todo um conjunto de tecnologias que já vem dentro do próprio C Sharp. A grande sacada, o pulo do gato do link, é que ele faz a consulta ser parte da linguagem. Pensa bem, em vez de ter que aprender uma linguagem para cada fonte de dados, tipo SQL para banco de dados, Xquery para XML e por aí vai, com o link a gente usa os padrões do C Sharp que já conhecemos para conversar com qualquer uma dessas fontes. Isso muda completamente o jogo. E o mais legal é que, por mais poderoso que pareça, toda consulta link, sem exceção, segue uma estrutura bem simples, com 3 partes fundamentais. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? Beleza, então, como é que funciona essa anatomia? É 2, 3. Passo 1. Obter a fonte de dados. Pode ser um array, uma lista, o que for, até um banco de dados. Passo 2. Criar a consulta. Aqui é onde a gente escreve a receita, ou seja, o que a gente quer pegar desses dados. E o passo 3. Executar essa consulta. É nesse momento que a mágica acontece e os resultados aparecem, geralmente quando a gente passa por eles num loop, tipo um for each. Olha só esse código de exemplo. Fica super claro, né? Primeiro, a fonte de dados, int-array numbers, uma rede de números simples. Segundo, a criação da consulta. Tá vendo essa linha com from, where e select? É aqui que a gente diz, ei, dessa lista de números eu quero só os que são pares. E por último, a execução. O for each é que vai de fato passar pela consulta, pegar os números pares um por um e, pronto, fazer o que tiver que ser feito com eles. Bom, e para escrever essas consultas, o link nos dá, digamos, 2 sabores, 2 formas diferentes de fazer a mesma coisa. A primeira delas é a chamada sintaxe de consulta. Para quem já mexeu com SQL, vai parecer bem familiar. Dá uma olhada nesse trecho de código. É quase como ler uma frase em português, né? From num in numbers, ou seja, de cada número nos números, where num%2 equals 0, onde o número é par, select num, selecione esse número. Percebe? A gente está descrevendo o que a gente quer e não dando passo a passo de como o computador tem que buscar. É muito mais limpo. Beleza, e qual é o segundo sabor? É a sintaxe de método. E aqui tem um detalhe muito interessante. No fundo, o compilador do C Sharp pega aquela sintaxe de consulta que a gente acabou de ver e transforma nisto aqui. Nesse caso, a gente usa o que chamamos de métodos de extensão, um encadeado no outro. Tá vendo ali? .where, .orderBy, e dentro dele, geralmente a gente usa expressões lambda. Pode parecer um pouquinho mais cara de código, né? Mas isso aqui é absurdamente poderoso e flexível. Então, qual usar? A verdade é que as duas são, no final das contas, a mesma coisa para o compilador. Elas fazem exatamente o mesmo trabalho. A sintaxe de consulta geralmente ganha em legibilidade para coisas mais simples, como filtros e ordenação, já a sintaxe de método é onde o poder de verdade mora. Tem operações como contar itens com ponto count ou pegar o valor máximo com ponto max que só dá para fazer com ela. Então, na prática, a gente acaba usando as duas. Agora, a gente vai entrar num dos conceitos mais fantásticos e eficientes do link. É o que o pessoal chama de execução adiada ou deferred execution. É aqui que a gente entende a verdadeira mágica por trás de tudo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando a gente escreve uma consulta link e guarda ela numa variável, absolutamente nada acontece. Sério, a consulta não roda. Os dados não são buscados naquele momento. O que a gente tem ali na variável é só o plano, as instruções de como buscar os dados quando for a hora certa. A própria documentação da Microsoft explica isso muito bem. A variável da consulta, por si só, não faz nada e não retorna dado nenhum. Ela simplesmente armazena as informações de como produzir os resultados. É um projeto, uma planta baixa, e não o prédio pronto. Para ficar ainda mais fácil de entender, pense numa receita de bolo.
Escrever a consulta link é como escrever a receita no papel. Os ingredientes, os passos, tudo certinho. Agora, quando é que o bolo existe de verdade? Só quando a gente vai para a cozinha, pega os ingredientes e começa a preparar, né? Esse ato de cozinhar é a execução da consulta. É o nosso for each. A receita, por si só, não alimenta ninguém. Ah, mas atenção, nem tudo no link é execução adiada. Esse é um ponto-chave. Operadores como where, select e order by, esse sim, eles adiam. Eles só montam a receita. Mas existem outros operadores que forçam a execução na hora. Pensa no ponto count. Para ele te dizer quantos itens tem, ele precisa executar a consulta e contar. O mesmo vale para o ponto list, que precisa criar uma lista nova, ou para o ponto first, que precisa te entregar o primeiro item. Esses são de execução imediata. Certo, já vimos bastante teoria, né? Anatomia, sintaxes, execução adiada. Agora vamos ver o link em ação, para a gente ter uma ideia do que mais ele pode fazer, porque vai muito além de só filtrar uma listinha. Com o link, a gente pode fazer, bom, de tudo um pouco. Filtrar, claro, ordenar, mas também agrupar dados por algum critério, tipo todos os clientes da mesma cidade. A gente pode fazer join, juntando informações de duas listas diferentes, como faríamos no SQL. E podemos fazer projeção, que é um nome chique para transformar os dados em um formato totalmente novo. Tudo isso com código super conciso. Olha só esse exemplo de agrupamento. Imagina que a gente tenha uma lista de estudantes. Com poucas linhas de link, a gente consegue agrupar todos eles pela primeira letra do sobrenome. Group student by student.last 0. Simples assim. Agora, tenta imaginar o código que a gente teria que escrever para fazer isso na mão, com laços for e if. Ia ser bem mais complicado, né? O link transforma essa tarefa complexa em algo quase trivial. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para reflexão. Depois de ver um pouco do que o link é capaz, que parte do código lá no seu projeto, aquele loop aninhado, complicado, poderia ser totalmente transformado e simplificado com uma única consulta link? Fica aí a provocação, pensem nisso. Valeu, pessoal, e até a próxima!